E aí, tudo bem? Aqui é o professor Eliel, sou bacharel em Física pela USP, tenho mestrado em Engenharia Mecânica pela Poli e estou compartilhando meus conhecimentos aqui no YouTube. E hoje eu vou falar com vocês sobre estratégias de estudos. O que são estratégias de estudos? Você se programar para estudar, você pesquisar sobre assuntos mais cobrados para você estudar, ou você estuda tudo, você não quer saber disso aqui não, beleza? Isso aqui são estratégias de estudos. E por que eu acho que isso faz sentido? Porque na minha época, no vestibular da FUVEST, sempre aparecia exercícios sobre semelhança de triângulos. Então o que eu fiz? Foquei nesses exercícios, estudei bastante, pratiquei bastante, chegou no dia do vestibular, fui lá e garanti os pontos, acertei os exercícios sobre semelhança de triângulo. E vamos fazer isso hoje aqui com estatísticas do Enem, beleza? O assunto estatística, ele é recorrente nas provas do Enem, sim ou não? Vamos responder essa pergunta hoje aqui. E aí eu vou resolver para vocês 4 exercícios sobre estatísticas, tá? Exercícios do Enem e mostrar para vocês os conceitos que envolvem aqui estatística que são cobrados no Enem. E o último exercício é bastante interessante porque te desafia a ver se você entendeu bem o conceito de média, tá bom? Então fica até o final do vídeo que esse exercício aqui é bastante interessante e vai te ajudar a aprender mais ainda sobre o conceito de média. Se você está gostando do meu trabalho aqui no YouTube, então deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, te convido a assistir esse vídeo até o final. Você vai curtir, vai entender esse conteúdo, vai se inscrever e vai passar a acompanhar meus conteúdos semanais aqui de matemática e física, beleza? Então, ative a sua mente que a aula vai começar. Bom pessoal, vou falar aqui sobre estatística no Enem. A ideia desse vídeo aqui é avaliar como que aparecem as questões de estatística no Enem em termos de quantidade e quais assuntos cobrados, tá bom? Então é o seguinte, ó, para quem não sabe ainda, no Enem são 44 questões de matemática. A pesquisa que eu fiz aqui mostrou o seguinte: em 2014 apareceu uma questão de estatística, em 2015 2, 2016 4, 2017 2 e 2018 2, o que nos traz os seguintes dados super importantes aqui. Desde 2014 até 2018 foram 11 aparições de questões de estatística no Enem, tá? Que dá uma média aí de 2,2 questões por prova. E interessante que dessas 11 questões, somente os assuntos média e mediana foram cobrados. Com esses dados aqui, ó, conseguimos tirar as seguintes conclusões. Existe uma grande chance de aparecer pelo menos 2 questões de estatística nas próximas provas do Enem. Então, fique atento a isso. É bem provável que vai ter pelo menos 2 questões de estatística nas próximas provas do Enem. E é aconselhável que vocês foquem os estudos de vocês aqui nos tópicos de média e mediana, que, segundo o estudo que eu fiz aqui, são os 2 assuntos mais cobrados aqui no Enem, beleza? Então, baseado nessas conclusões, eu preparei aqui 4 exercícios de estatística, que eu peguei dessas provas aqui de 2014 e 2018, para resolver para vocês, sempre focando aqui em média e mediana. E é claro, eu vou explicar também o que é média e mediana e como calcular cada uma delas, beleza? Então vamos lá resolver aqui exercícios. Beleza, pessoal? Vamos falar aqui então sobre estatística no Enem. Todas as provas que eu estou usando aqui são provas azuis, tá bom? Independente do ano, são sempre provas azuis. Nesse caso aqui é a prova de 2014, a questão é a 141. Vamos ler o enunciado aqui e vamos ver o que está pedindo. Os candidatos KLMNP estão disputando uma única vaga de emprego em uma empresa e fizeram provas de português, matemática, direito e informática. A tabela apresenta as notas obtidas pelos 5 candidatos. Aí está aqui a tabela. Tem aqui ó, o nome de cada candidato, representado por uma letra. E aqui as notas de português, matemática, direito e informática. Aí diz o seguinte, ó, segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele na qual a mediana das notas obtidas por ele nas 4 disciplinas for a maior. Beleza? Então vamos lá, temos que calcular aqui a mediana, certo? Pessoal, antes de calcular a mediana, eu vou explicar para vocês alguns conceitos aqui de estatística, que vão ser importantes tanto para calcular média quanto para calcular mediana, tá bom? É o seguinte, ó, veja que cada um dos candidatos aqui tem 4 notas, certo? Esse conjunto de dados aqui, que são as notas de cada um de candidato, é chamado de amostra. Então é importante você entender o que é isso aqui. O que é uma amostra? Que nada mais é que um conjunto de dados. E aí, para cada candidato aqui tem 4 notas, que são as notas de português, matemática, direito e informática. Isso aqui é chamado de tamanho da amostra. Tá, tamanho da amostra, o que é? É a quantidade de dados que tem em cada amostra. O tamanho da amostra é simbolizado pela letra N maiúsculo. Nesse caso aqui, ele vale 4. Cada candidato tem 4 notas. Então tá aí, ó, tanto para calcular média quanto para calcular mediana,
é importante saber o que é amostra e qual é o tamanho da amostra. Tá bom? Então temos aqui 5 amostras, uma amostra para cada candidato. Então todas as amostras têm 4 dados, o tamanho delas é igual a 4. E aí como calcular então uma mediana a partir da amostra? Pessoal, para isso eu vou fazer o seguinte, vamos pegar o candidato P, aqui ó, o candidato P como exemplo aqui, tá? Pegar as notas dele aqui, copiar aqui para baixo. Estão aqui as notas do candidato P. Então nós vamos ter aqui, direto aqui, colocando aqui ó, para essa amostra, N é igual a 4. Agora vamos supor que eu tivesse uma outra amostra que fosse como essa aqui, só que aí tivesse um dado a mais, tá bom? Tivesse um dado a mais. Vamos supor aqui ó, que o número 41 se repetisse aqui. Então essa aqui seria uma amostra também, só que aqui eu teria o quê? Ó? Uma amostra com tamanho 5. Então isso é super importante, você saber o que é a amostra e o tamanho dela. E o tamanho da amostra faz toda a diferença no cálculo da mediana, porque eu vou sempre ter um número par ou um número ímpar representando o tamanho da minha amostra. E o cálculo da mediana depende do tamanho da amostra. Então vamos fazer o cálculo da mediana aqui dos dois casos, tá? Para par e ímpar. Então vamos lá, o primeiro passo para o cálculo da mediana. O que é? Colocar os dados em ordem crescente. Então tá aí, vamos colocar os dados em ordem crescente. Se eu pegar aqui o primeiro caso, n ímpar, que no caso aqui nós temos n igual a 5, como ficariam os dados aqui? Ó? O menor número aqui é o 16, então ficaria 16. Depois vem aqui ó, o 26, depois vem o 36, depois repete 41, 41. Quando repete você coloca dessa forma aqui, os dois casos aqui. Beleza? Então ó, colocamos os dados em ordem crescente. Agora o segundo passo para calcular a mediana. Olha que tranquilo isso, pessoal. N ímpar é muito tranquilo. A mediana, o que ela vai ser? O dado central. Então a mediana é um dado que está no centro da amostra quando a amostra é organizada em ordem crescente. Então pegando aqui essa minha amostra, o que eu tenho? Ó? Tenho 5 dados. Qual dado está no centro? O 36. Então o 36 é a mediana dessa amostra aqui. Tá? A mediana sempre vai ter uma quantidade igual à esquerda e à direita dela de dados. Tá? Então eu tenho aqui ó, 2 dados à esquerda e 2 dados à direita. Então a mediana nesse caso deu 36. Tá? Muita atenção que eu estou usando aqui, ó, 5 dados. Então quando for ímpar vai ser muito fácil, sempre vai sobrar números iguais de dados para a esquerda e para a direita do dado central. Portanto o dado central vai ser a mediana. Muito simples, a mediana nesse caso aqui vai ser 36. Tá? Só isso. Organiza em ordem crescente e pega o dado central quando n for ímpar. Agora, vamos ver o caso em que n é par. N é par, aí é mais chatinho. Vamos pegar n par aqui. N par, vamos usar aqui n igual a 4, que é o caso lá. Bom, se fosse 4 dados, a organização em ordem crescente ficaria isso aqui. Ó. Concorda? 16, 26, 36, 41. Se fosse par, seria isso aqui. Como que fica o segundo passo para eu calcular com n par? O primeiro passo é igual para os dois, é só organizar em ordem crescente. Agora, o segundo passo, ele muda dependendo se o n for par ou se for ímpar. Se for par, a mediana ela vai ser a média aritmética desses dois dados centrais aqui. Então, toda amostra que o n é par, eu vou ter 2 dados. O que significa ser central? Eu tenho a esquerda e à direita desses dois dados a mesma quantidade de dados. Então tem um dado à esquerda, um dado à direita, desse bloco aqui de 2 dados. Certo? Eu vou usar esses 2 dados para fazer o cálculo. Então aqui, ó, para n par, a mediana será a média aritmética dos 2 dados centrais. Beleza? Fazendo isso então, ó, os 2 dados centrais nesse caso é 36 e 26. Então a mediana vai ficar como? Bom, aqui ó, a gente consegue já introduzir o conceito de média. O que é a média? Você tem alguma quantidade de dados, você soma todos os dados e divide pela quantidade de dados. Então aqui eu vou usar quantos dados? Vou usar 2, certo? Vou usar os 2 dados centrais. Então eu vou ter ó, 26 mais 36. E vou dividir por 2. Por quê? Porque eu tenho 2 dados. Eu somo e divido pelo número de dados. Tá bom? Então a mediana vai ficar como? Vai ficar 26 mais 36 dividido por 2. Se eu somar 26 mais 36, vai dar 62. Eu vou dividir por 2. E se eu dividir 62 por 2, isso aqui vai dar 31. Tá? Então, a média aritmética é somar todos os dados e dividir pela quantidade de dados que estão somados. E, nesse caso, eu usei a média para calcular a mediana, porque, no caso de um número par de dados, eu devo fazer dessa forma. Coloco os dados em ordem crescente,
Depois que eu coloquei em ordem crescente, eu pego os dois dados centrais e calculo a média deles. A média nesse caso deu 31, portanto a mediana desta amostra é igual a 31. Beleza, então aqui ó, principal ponto, como calcula a mediana, dependendo se o n é ímpar ou se o n é par. E se for par, nós vamos ter que fazer a média aritmética dos dois dados do centro. E se o n for ímpar, basta pegar o dado central, tá aqui ó, 36. Então aqui está descrito como calcular uma mediana, e aproveitei até para falar um pouco de média, mas eu vou falar depois com mais detalhes no exercício sobre média. Então esse é o passo a passo para você calcular mediana. Voltando lá para o nosso exercício, vamos calcular então quem dos candidatos tem a maior mediana. Para isso, vamos colocar aqui em ordem crescente os dados. Lembrando que quando repetir, é só colocar na sequência. Então para o candidato K, ó, esse pode ser o dado 1, esse pode ser o 2, esse pode ser o 3, esse pode ser o 4. Para o candidato L, eu tenho aqui, ó, 32 é o menor, depois vem 33, depois vem 34 e depois vem 39. Essa é a ordem do candidato L. Para o candidato M, o menor dado é 34, depois vem 35, que aparece duas vezes, depois vem 36. Para o candidato N, o menor dado é 24, depois vem 35, depois vem 37 e depois vem 40. E para o candidato P, o menor dado é 16, depois vem 26, depois vem 36 e por último 41. Dessa forma eu organizei em ordem crescente os dados. A dica que eu dou de fazer essa anotação dessa forma aqui, ó, é que você não precisa escrever uma tabela com os dados em ordem crescente como eu fiz aqui embaixo, assim, tá? Basta você escrever aquilo ali, já vai ser suficiente, porque eu sei que eu vou ter que usar os dados 2 e 3, certo? O segundo e o terceiro, para calcular as medianas de todos os candidatos aqui. Lembrando que tem um número par de dados em cada uma das amostras, então eu vou ter que usar a média aritmética dos dois dados centrais para calcular a mediana. Voltando então, ó, vamos calcular todas as medianas aqui. Para o candidato K, vamos lá, candidato K, o dado 2 e o dado 3 estão aqui, ó, valem 33, certo? Se eu fizer a média, vai ficar 33 mais 33 dividido por 2, que dá 33, tá bom? Então, candidato K, vou anotar aqui, ó, K deu 33. Vamos falar do L agora. O L, o dado 2 e o 3 estão aqui, ó. 33 e 34. Vou ter que fazer 33 mais 34 dividido por 2. 33 mais 34 dá 67 dividido por 2. Isso aqui vai dar 33,5. Beleza, então tá aqui, ó, o candidato L, ele tem 33,5 de mediana. O candidato M agora. O M eu tenho aqui, ó, segundo dado 35, terceiro dado também é 35. Então, vai dar 35 a média, como nós vimos lá no primeiro caso. Então, 35. No N fica 35 mais 37 dividido por 2. 35 mais 37 dá 72 dividido por 2. Isso aqui dá 36. Então, N, a mediana dele deu 36. E por último, o P. P, o segundo dado dele vale 26 e o terceiro vale 36. Vamos ter que calcular então, ó, 26 mais 36 dividido por 2, que é o que nós já fizemos lá embaixo, que deu 31. Não era isso? Beleza, temos aqui todas as medianas, então P igual a 31. Então, segundo o edital de seleção, o candidato aprovado será aquele para qual a mediana das notas obtidas por eles nas 4 disciplinas for a maior. Quem teve a maior mediana aqui, ó? A mediana foi o candidato N, teve 36 aqui, ó, tá bom? Então, a resposta correta aqui é o item D. O candidato N teve a maior mediana. Beleza? Resolvida então a questão 141 do Enem 2014, prova azul. Aproveitei então para explicar o que é mediana. Quando aparecer de novo eu só vou usar o conceito, não vou mais fazer toda essa explicação de novo, tá bom? Vamos em frente para a próxima questão. Vamos então agora falar da questão 144 do Enem 2016, prova azul. Preocupada com seus resultados, uma empresa fez um balanço dos lucros obtidos nos últimos 7 meses conforme dados do quadro. E mostra nessa tabela aqui, ó, o lucro dos últimos 7 meses, que está na escala aqui de milhões de reais, certo? Está aqui primeiro, segundo, terceiro, até o 7º mês. Avaliando os resultados, o conselho diretor da empresa decidiu comprar, nos 2 meses subsequentes, a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês em que o lucro mais se aproximou da média dos lucros mensais dessa empresa nesse período dos 7 meses. Nos próximos 2 meses, a empresa deverá comprar a mesma quantidade de matéria-prima comprada no mês
Bom, então aqui eu tenho todos os meses, do primeiro ao sétimo mês que foi avaliado aqui os lucros. Aí a ideia é a seguinte, ele fala que ele vai observar qual que é a média dessa amostra para decidir quanto ele vai comprar de matéria-prima nos próximos 2 meses. E qual que é o critério dele? Ele vai pegar o mês que tiver o valor mais perto da média para tomar a decisão. Então nós vamos ter que calcular a média e depois comparar a média com esses valores que estão aqui tabelados para ver qual mês que está mais perto da média. Beleza? Bom, pessoal, para calcular a média nós vamos ter que usar os conceitos que eu já falei da questão anterior. Então, o que é a amostra? Já falei para vocês que a amostra é esse conjunto de dados. Beleza? Então está aqui a nossa amostra. Qual é o tamanho da amostra? Que é o N, certo? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o quê? N igual a 7. Eu tenho 7 dados aqui. Esse é o tamanho da amostra que eu tenho aqui. Então agora eu vou usar esse exemplo aqui para mostrar para vocês o que é a média aritmética, tá? O que é a média aritmética? A média aritmética ela é a soma de todos os dados dividido pelo tamanho da amostra. Então nesse caso aqui, pessoal, a média é simbolizada pelo X com a barra em cima assim, ó. Isso aqui significa média, tá? E aí tem esse símbolo aqui, ó, que é a letra grega sigma. Essa letra aqui significa a soma de todos os dados. É isso que significa essa letra grega aqui, sigma. Soma de todos os dados, tá? Isso aqui é o símbolo de somatório. E aí eu vou dividir pelo número total de dados. Essa aqui é a fórmula de média. Eu somo tudo e divido pelo tamanho da amostra. No nosso caso aqui, como ficaria a média dos lucros obtidos por essa empresa? Ficaria assim, ó. Vamos fazer uma linha aqui e colocar. Eu teria que somar 37 mais 33 mais 35 mais 22 mais 30 mais 35 mais 25. Então eu estou fazendo o quê? Estou somando todos os dados aqui da minha amostra. Eu vou dividir tudo isso por 7. Tá bom? Ó, então, ó, esse símbolo aqui que parece estranho, nada mais é que somar todos os dados da amostra. E N, a gente já sabe que é o tamanho da amostra, que nesse caso vale 7. Seguindo com esse cálculo aqui, ó, eu teria o seguinte, a média de lucros dessa empresa seria esta soma, que dá 217, dividido por 7. Então, a média de lucro dessa empresa seria 31, beleza? 31 milhões de reais foi o lucro dessa empresa em média. Então, olhando para a tabela lá, qual mês tem o valor mais próximo de 31 aqui? Seria o mês 5 aqui, certo? O mês 5, lembrando que a média foi 31, esse é o valor mais próximo de 31, dentre todos os que tem aqui. Então a resposta correta desse problema é o item D. A empresa deve comprar matéria-prima da mesma maneira que ela comprou no 5º mês aqui desse período analisado. Tá certo? Então, pessoal, usei esse problema aqui que era sobre média para explicar para vocês o que é a média aritmética, que nada mais é que somar todos os dados e dividir pelo tamanho da amostra. Fizemos isso, chegamos em 31. Ao chegar em 31, o mês que mais se aproxima da média é o 5º mês, como nós vimos aqui. Portanto, a resposta correta é item D. Quando precisar calcular a média, então, é isso que nós vamos fazer. Vamos para o próximo caso aqui, então. Então, vamos fazer uma questão aqui da prova Enem 2015, a questão 143 do caderno azul, que diz o seguinte. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Aí tem aqui os tempos de 1 a 8, são 8 raias então a piscina, e os tempos que os atletas fizeram. Está em segundo tempo, é sempre importante você ter atenção nas escalas que o problema coloca, aqui ó, a escala está em segundos. E aí, você tem então o que com isso aqui? Ó? Você tem a sua amostra, certo? Aqui os tempos são a amostra, o conjunto de dados. E aí fala aqui, a mediana dos tempos apresentados no quadro é... um problema aqui bem diretão, né? Dá uma tabela e pede a mediana. Então, beleza, já sabemos que isso aqui é a nossa amostra. Temos que identificar o que aqui? Tamanho da amostra. Qual que é o tamanho da amostra? Isso aqui está dado 8, certo? Tem 8 dados aqui, que são as 8 raias da piscina. Tenho 8 tempos. O que eu tenho que fazer? Tenho que organizar esses dados em ordem crescente. Colocando aqui os dados em ordem crescente, o melhor tempo foi o atleta da raia 3, ó, teve 20,5 segundos. Depois veio empatado aqui ó, a raia 5 e a raia 6 com 20,6. Depois a raia 4 aqui, ó, e o quarto melhor tempo. Depois empataram a raia 7, a raia
1 e a raia 2 com 20,9. E o pior tempo foi da raia 8. Então é dessa forma que estão organizados os dados. Pessoal, se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem são os dois dados centrais aqui, ó? O 4 e o 5, tá? Porque os dados centrais são aqueles dados que têm à esquerda deles e à direita deles a mesma quantidade de dados. Então eu tenho 3 dados à esquerda e 3 dados à direita desses dois dados. Então eles são os dados centrais, certo? E a mediana nós vimos que ela é o quê? A média aritmética dos dois dados centrais. Tudo bem? Então, a mediana vai ficar como? Bom, o quarto dado é o 20,80. Então, ó, 20,80. Mais o quinto dado, que é 20,90. 20,90. Eu pego isso aqui e divido por 2. Então, vamos lá. Calculando a mediana aqui, ó, temos que somar 20,80 mais 20,90. Isso aqui vai dar 41,7, tá bom? Então, eu vou agora pegar isso aqui e dividir por 2. Quando eu divido 41,7 por 2, eu chego em 20,85. Portanto, a mediana dessa minha amostra aqui vai ser 20,85, que é a média aritmética dos dois dados centrais. 20,85 é o que está na alternativa D. Está aí, a alternativa D é a resposta correta da prova azul de 2015, questão 143. Então tá aí, ó, de novo usamos o conceito que eu falei para vocês. Organizo os dados, depois que organizei, eu vou pegar os dois centrais e determinar a mediana fazendo a média aritmética. Se fosse ímpar, é só pegar o dado central. Vamos então para o último e mais interessante problema que tem aqui. Bom pessoal, o último problema, como eu falei, é o melhor de todos, o mais interessante, porque ele tem aqui uma questão de entender bem o conceito de média, tá? Então vamos lá trabalhar esse problema aqui para explicar para vocês e ajudar vocês a se prepararem melhor aí para o seu Enem. Lendo o enunciado aqui, nós temos o seguinte, ó. Um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média das suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem crescente das pontuações finais. O critério de desempate baseia-se na maior pontuação na 5ª etapa. Então tá aí, ó. Tem a pontuação aqui dos candidatos, A, B, C, D e E. E tem aqui a pontuação da 5ª etapa destacada, porque isso aqui é critério de desempate. E tem a média das 4 primeiras etapas. É aqui que está a questão que eu falei que é interessante, pessoal. Ele fala no enunciado que a nota, ela é aqui, ó, média das 5 etapas. Não é só das 4 etapas aqui, das 5. Tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado, porque aqui tinha uma pegadinha. Você poderia cair aqui, ó, não ter atenção aqui, que aqui é 4, e achar que já poderia só analisar isso aqui. Não é, tem uma conta para fazer aqui, para chegar numa média das notas das 5 etapas. Tá bom? Então, essa é a atenção que tinha que ter nesse problema aqui. Então, beleza, eu tenho as notas dos candidatos organizadas dessa forma aqui. Eu tenho média das 4 primeiras etapas e pontuação da 5ª etapa. Então, como a partir desses dados aqui, eu chego na média das 5 etapas. Bom, pessoal, primeira coisa aqui, ó. Isso aqui tudo é minha amostra, certo? E essa amostra tem uma quantidade para cada candidato de 5 dados, que são as 5 etapas. Então, o tamanho da amostra é igual a 5. Só que eu vou deixar bem claro aqui, ó. Isso aqui é o total. Porque eu vou ter que avaliar isso aqui, ó, que é a média das 4 primeiras etapas. Eu vou até chamar de N minúsculo isso aqui, que é 4 etapas. Beleza? Porque isso vai ser importante. O que nós precisamos fazer aqui? Nós vimos no exemplo de média que a média ele é a soma total dividido pelo número de dados. Certo? Só que com dados que eu tenho aqui, ó, eu não consigo calcular isso aqui. Não tem os dados das 4 primeiras etapas, eu só tenho a média dela. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dados aqui, ó, das 4 primeiras etapas, vamos usar essa fórmula aqui usando n igual a 4. Porque aí a gente consegue descobrir qual que é a soma das 4 primeiras notas. Veja o que nós vamos fazer. Eu vou fazer em amarelo aqui essa parte das 4 primeiras etapas. Então vamos fazer assim, ó, x barra 4, porque são só 4 etapas, é igual a somatória das 4 primeiras etapas dividido por 4. Isso que eu vou fazer, beleza? Então, se eu pegar o 4 e passar aqui multiplicando, eu vou chegar aqui. A soma das notas das 4 primeiras etapas vai ser 4 vezes a média das notas das 4 primeiras etapas. Isso aqui é super vantajoso porque eu já tenho tabelado aqui, ó,
as médias das 4 primeiras etapas para todo mundo. Ou seja, baseado nisso aqui, ó, só preciso multiplicar por 4 cada uma dessas médias aqui para saber qual foi a somatória de cada um. Então vamos fazer isso e vamos anotar aqui do lado, tá bom? Se eu pegar o primeiro cara aqui, ó, eu vou fazer 90 vezes 4, né, que dá 360. Então a somatória das 4 primeiras notas dele dá 360. Para o segundo cara é 85. Se eu fizer 85 vezes 4, eu chego que a somatória da nota das 4 primeiras etapas dele dá 340. Para o terceiro cara é 80. 80 vezes 4 dá 320. Para o candidato D, dá 60. 4 vezes 60, a nota dele, somando todas as 4 primeiras etapas, dá 240. Que é igual do candidato E aqui. Beleza? Então, esses valores aqui em azul são a soma das notas das 4 primeiras etapas para cada candidato. E eu sei que se eu fizer isso aqui, ó, se eu somar todas as etapas e dividir pelo número total de etapas, eu vou ter a média total. Agora concorda, ó, se eu já tenho aqui a soma das 4 primeiras etapas, basta eu acrescentar a nota da quinta etapa para eu ter a somatória total que eu preciso aqui para calcular a média das 5 etapas. Tá? E é isso que nós vamos fazer então. Se eu pegar aqui o candidato A, qual vai ser a média do candidato A? Vai ser a nota das 4 primeiras etapas mais a nota da quinta etapa dividido por 5. Não é isso? Então eu vou ter o quê? 420 dividido por 5. Quando eu divido 420 por 5, eu chego em 84. Então a nota do candidato A foi 84. Beleza? Vamos colocar aqui a nota dele, ó, 84. Vamos fazer o cálculo do candidato B. A média do candidato B vai ser a soma das notas das 4 primeiras etapas mais a nota da quinta etapa dividido por 5. Isso vai me dar 425 dividido por 5. Quando eu divido 425 por 5, eu chego em 85. Então a nota do candidato B foi 85. Vamos fazer o cálculo do candidato C agora. O candidato C, ele teve aqui a soma das notas das 4 primeiras etapas igual a 320. Aí teve 95 na quinta etapa. E divididos por 5, eu vou ter então 320 mais 95 dá 415. Tenho que dividir isso por 5. Quando eu divido 415 por 5, eu chego em 83. Então a nota do candidato C dá 83. Continuando aqui, ó, vou fazer a nota do candidato D. O candidato D agora, ele teve uma soma de 240 nas 4 primeiras etapas, mais 90, que é a soma, que é a nota da quinta etapa dele, dividido por 5. Quando eu faço aqui, ó, 240 mais 90, eu chego em 330, eu tenho que dividir isso aqui por 5. Quando eu divido isso por 5, dá 66. Então a nota do candidato D deu 66 aqui. Por fim, o candidato E, mesma soma que o candidato D, certo? Então tá aqui, ó, candidato E. Ele também teve 240, só que ele tirou 100 na quinta etapa, dividido por 5. Então tem aqui 340 dividido por 5. Ele chegou em 68. Seguindo aqui, então, ó, ele vai ter a nota dele aqui, 68. Ele quer que a gente indique, então, a classificação final do concurso. Então, da maior para a menor nota. A maior nota foi 85, ele é o primeiro. A segunda nota aqui foi 84, é o segundo. Depois vem 83, é o terceiro. 68 é o quarto e 66 é o quinto. Então, a sequência correta fica B, A, C e D. Isso está aqui no item B. Perfeito? Essa é a resposta correta desse problema aqui, então. Então veja pessoal, resolvemos várias questões aqui de estatística, mostrando somente média e mediana, porque baseado no estudo que eu fiz aqui das provas de 2014 e 2018, é o que mais aparece, o que mais foi cobrado de estatística no Enem. E então foque nesses assuntos aqui, é importante você aprender. Veja que não é muito difícil esse assunto, dá para você garantir pontos no Enem com isso. E aí, agora que você entendeu os conceitos de média e mediana, você acha que vale a pena focar nesses assuntos aqui, estudar bem para não errar mais esse tipo de exercício? Na minha opinião, vale a pena, porque tem coisas muito mais complicadas na matemática. Então aqui tem dois assuntos, média e mediana, que são relativamente fáceis e você pode garantir pontos no Enem, não é isso? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais que você está acostumado a usar, beleza? Um abraço, professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.